Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um treino voiceover do Fantástico do dia 22 de julho. Estamos bastante atrasados, mas eu prometo pra vocês que eu vou compensar vocês com relação a isso. Bom pessoal, tô montando bastante Fantástico, gosto bastante dele e de uns tempos pra cá a gente vem ganhando muita intimidade e ele tem se tornado um cavalo em que eu confio extremamente, sabe? De um começo onde eu não tinha confiança nem pra galopar com ele em volta da pista, achando que ele ia correr muito comigo, a um cavalo que hoje em dia eu sempre busco galopar com a rédea de dentro mais leve. E às vezes hoje em dia um cavalo onde eu até preciso encostar um pouquinho da perna para ele se ampliar, o que é incrível. Vocês vão reparar um processo muito bonito do Fantástico não ficando tão encapotado nos próximos treinos. E isso é extremamente bom. Nesse treino, a gente vai fazer um exercício bem legal. E vocês vão ver depois que a gente aquecer. Como que eu priorizei esse aquecimento? É a mesma estratégia, né? Eu preciso que o Fantástico não pese na rede de dentro e não encapote. Então, tudo era voltado para não deixar esse cavalo encapotar, porque ele é um cavalo que faz a hiperflexão sozinho. Ele tem um pescoço curto e em algum momento antes dele ir para a hípica Suzano, ele talvez foi condicionado a isso. Eu não vou conseguir explicar para vocês agora o porquê que alguns cavalos colocam tanto peso na embocadura, pesam tanto a cabeça, não querem se carregar. Mas eu tenho em mente que é alguma coisa para o cavalo evitar fazer força, porque cavalos em geral são assim, a gente condiciona eles a aprenderem a trabalhar e fazer força e usar os posteriores, e eles sempre tentam fugir disso, sabe? Então, nesse caso, aí vocês podem ver o que? Um Fantástico tentando correr um pouco de mim e eu abusando bastante das minhas paradas. O que fez até com que ele virasse um pouco a cabeça para fora, de tanto que eu tava ali nas minhas paradas, né? Quando a gente foi pro galope, tem uma coisa interessante que tá acontecendo com o Fantástico, é que o galope dele tá sendo mais fácil do que o trote. Então, no galope ele já tá entendendo a se usar melhor e a não pesar tanto na rédea. Já no trote, às vezes ele tenta carregar um pouco. Ele tenta fazer aquele trote dele mais corrido e um pouco mais pesado. No galope, eu uso bastante as meias paradas, mas fica bem mais tranquilo de não deixar ele me carregar, sabe? Do que no trote. Como eu sempre falo, o Fantástico é um cavalo muito inteligente. E nos últimos tempos que eu fui conhecendo ele tá me mostrando mais ainda o quanto ele é um cavalo inteligente. Isso me surpreende muito. Ó, vocês conseguem reparar que a minha mão de fora, ela tá sempre em movimento. Meu braço de fora, às vezes, faz um movimento maior, porque é assim que a gente dá a meia parada, né? A meia parada, ela começa com o movimento de fechar as mãos, fechar os dedos. Quando isso não é suficiente, a gente realmente precisa usar o braço para o cavalo entender, olha, é uma meia parada. Eu precisei fazer mais força porque você não respondeu quando eu fiz pouca força. Eu gostei da transição ao trote, não foi uma transição ao trote corrida. Então, assim, ele não correu comigo pra trotar, sabe? Aquele trote quando o cavalo se estica e pesa pra caramba na boca e tenta te carregar. Não, foi um trote controlado, quietinho, esperando ali meus comandos, sem fazer nada. Galope agora para o outro lado. O Fantástico, ele não tem mais um lado melhor que o outro. Todos os lados dele estão muito bons. Há um tempinho atrás, quando a gente ia galopar pro lado direito, era um pouco mais difícil com ele. Mas eu juro que agora, tipo... Assim, tá bom? Eu juro pra vocês que há pouco tempo atrás o lado direito dele era, tipo, bem difícil. Mas agora todos os lados estão bons. E o que vocês conseguem ver? É um cavalo que tá tranquilo na minha mão, não tá querendo correr. Ele tá leve, eu juro pra você que ele tá leve. E, cara, isso é vertical. Essa aí é a posição de pescoço que a gente quer. Vocês viram em algum momento desse aquecimento esse cavalo encapotar? Não, porque ele não encapotou. Então, assim, é uma super evolução do que a gente tinha no passado. Só que tem uma coisa
que eu ainda não tinha pego com o Fantástico, mas é uma coisa importante de eu falar pra vocês. Quando a gente aquece um cavalo, a gente tá tanto aquecendo a musculatura dele e fazendo ele pensar ali, né, no a longa e em curta, quanto também a gente tá mostrando pra ele o que a gente vai fazer nesse treino. E tem uma coisa ali que eu não fiz, e vocês vão entender o que eu não fiz. Começamos a trabalhar a linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha esse cavalo, gente. Olha esse cavalo. Olha esse cavalo. Eu juro que eu pedi aquele salto. Não foi uma distância boa, foi uma longa. Mas então, eu tô confiando tanto nele que eu falei, cara, ele vai. Deixa eu confirmar aqui, né? Porque geralmente eu encosto um pouquinho da perna, não é tão certo fazer isso. Mas eu encosto um pouquinho da perna e eu relaxo o braço. E ele vai. 2, 3, 4, 5, 6. Muito melhor. E o alto reto? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o alto reto, porque às vezes eu não quero pegar na boca do cavalo forte. Eu quero só, tipo, beleza, cavalo, você fez o que eu queria que você fizesse, mas eu preciso que você pare rápido. Boa distância. Eu fiz o alto reto? Não, trabalhei. Ah, não. Aí a gente já foi fazer o resto do exercício. Então foi uma linha de 6 lances e olha o que era isso. 1, 2, 3. Não, fomos e levei um Georgette. Então, gente, o que aconteceu ali? Eu trabalhei o Fantástico muito pra trás, certo? Então, o cavalo, eu não consegui gerar amplitude quando eu precisei. Nesse exercício, é um exercício que a gente vai fazer uma longa e curta saltando. Então, é uma linha de 6 lances, uma linha de 3 lances, depois uma linha de 4 lances. Então, a gente precisa ampliar o cavalo e voltar. Mas no aquecimento eu não fiz isso. Então, eu tive muita dificuldade de fazer isso no salto, já que eu não condicionei o cavalo a fazer isso. E nem a minha cabeça. 1, 2, 3. Muito bom, fantástico. Vocês repararam que foi uma longa. Mas o cavalinho foi. O cavalinho entendeu só daquele Georgette que a gente tomou ali. E outra, eu entrei melhor, coloquei mais ritmo. Só que, cara, isso foi na hora tão estranho pra minha cabeça. Tipo, caramba, eu preciso correr. Mas é porque no aquecimento nem eu nem ele tava preparado. Eu aqueci nesse galopinho aí. Aí o cavalo olha pra mim e fala assim: calma, você realmente quer que eu fique amplo? E eu, tipo, realmente é pra eu ficar ampla? Tipo, é realmente pra eu ir com mais espaço a cada lance, sabe? Então foi confuso pra mim, foi confuso pra ele. Por isso que assim, é importante quando a gente tá aquecendo, a gente mostrar pro cavalo tudo que a gente quer. Ó, você precisa avançar e você precisa voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Um Georgette bem feio. Porque, primeiramente, eu entrei nessa linha com a mão na boca dele, né? Mais uma vez. Melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora. Essa foi uma boa distância. Eu diminuí na curva, o que eu não deveria ter feito. Não acertamos a distância. Então foi um salto bem ruim. Entrou errado na varinha, não vai conseguir acertar o salto. Tipo, não é certeza que você vai conseguir acertar o salto. Esses 4 lances foi bem mais fácil pra mim. 1, 2, 3, 4. Mas aí a gente tomou um Georgette. Como vocês viram, né? Eu não condicionei o cavalo a fazer nada disso no aquecimento. Então, eu aqueci, mas eu não trabalhei direito. Aí quando a gente chega na hora do salto, é muita coisa pra cabeça do cavalo, muita coisa até pra nossa cabeça. E eu basicamente levei o treino inteirinho pra conseguir fazer esse exercício direito, que era só uma coisa que eu deveria ter trabalhado no aquecimento. O aquecimento importa muito nisso. Eu tava achando ele muito encapotado, mas na verdade ele nem tava tanto assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei até mesmo perna desnecessária. Não diminuímos na curva.
É. Eu até corri pra esses 3 lances, mas como eu tava com dificuldade de aumentar, foi um erro que a gente passa o pano, porque tipo assim, beleza, você errou, mas é uma coisa que você tá tentando fazer, sabe? E os 4 lances foram ótimos dessa vez. Uau! Ô filha, vamos descer pra colocar a roupa pra... Eu tava ainda com um medo tão grande de não controlar ele que eu não tava nem percebendo que eu tava lenta demais. Porque eu aquecia muito devagar. Eu aqueci muito devagar. E isso me deu um problema, né, no resto do treino. Então eu levei aí, ó, o treino todo pra conseguir fazer essa passagem perfeita. E a ideia era a gente ter feito essa passagem perfeita várias vezes, né? E ela ia aumentando de altura até chegar na altura da minha categoria. Mas foi um treino onde a gente teve que arrumar muitas coisas que deveriam ter sido arrumadas durante o aquecimento. Por isso que o trabalho de alonga e curta é muito importante. E mesmo que eu esteja um pouco com medo de fazer isso com ele, é importante eu ensinar esse cavalo que hora ele vai ter que ficar amplo, hora ele vai ter que ficar curto. E no meio do percurso, no meio do exercício, eu vou ter que conseguir fazer esses dois com ele. Bom, pessoal, esse foi nosso treino de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender os motivos de todos esses meus erros. E se você está tendo essa dificuldade e aquecendo um cavalo de uma forma que não é útil para ele na hora da execução do seu exercício, é importante você pensar em aquecer de uma forma que o cavalo entenda o que vai ser feito. Então, é tanto sobre aquecer a musculatura e fazer o cavalo não sentir dor nem nada. Porque o aquecimento, ele é pra gente mexer a musculatura, fluir ali o sangue do cavalo e tudo mais, pra ele também não ter nenhuma lesão. Então, é igual o aquecimento da gente pra qualquer coisa, qualquer exercício. Mas também é pro cavalo entender os nossos comandos e o que a gente vai pedir. Então, é pra ele entender o que é perna pra aumentar, o que é a rédea de fora para voltar. É assim que a gente ensina o cavalo. É assim que nós e eles entendem onde são os botões e o que cada botão faz, sabe? E nesse dia eu aqueci muito curto e fiquei muito curto para um exercício que me necessitava amplitude. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Muito, muito, muito obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou. E se você tem alguma dificuldade com a equitação e principalmente com o salto, que é a modalidade que eu pratico. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!